Olá, sejam todos bem-vindos ao vídeo. Nele falaremos um pouco da história das ideias pedagógicas brasileira, do autor Dermeval Saviani, em específico no capítulo 1, que vai nos falar sobre a colonização e educação. Então, quando os portugueses chegaram ao território que viria a se tornar o Brasil, por volta de 1500, não traziam apenas caravelas e cruzes. Traziam junto com a colonização um projeto de fé, poder e educação. E falando em educação, que tipo de educação era essa? Para quem se ensinava e quem era silenciado? Fique ligado e veremos as raízes históricas da educação brasileira e entender como ela se constituiu e como é denominada instrumento de dominação desde o início da colonização. A análise vem de Dermeval Saviani, em seu livro História das Ideias Pedagógicas no Brasil, entre as páginas 25 e 47. Porque para transformar o presente, é preciso compreender como tudo começou. As primeiras tentativas de colonização portuguesa enfrentaram-se muitas dificuldades, e para garantir domínio sobre o território brasileiro, o rei Dom João III decidiu assumir o controle direto e criou o governo geral. Em 1549, chega ao Brasil o primeiro governador-geral, Tomé de Souza, acompanhado por um grupo de jesuítas, liderados por Manuel da Nóbrega. Eles vinham com uma missão clara: catequizar os povos originários nativos. Como disse o próprio Dom João III, a principal coisa que me moveu a mandar povoar as ditas terras do Brasil foi para que a gente dela se convertesse à nossa santa fé católica. Para Saviani, colonização, catequese e educação são três práticas articuladas. Todas compartilham uma origem comum: o verbo latino colo, que significa habitar, cultivar e venerar. Assim, a ocupação da terra vinha acompanhada do cultivo de almas e da conversão dos corpos e mentes. A educação, nesse contexto, não tinha como foco o saber crítico ou emancipador. Pelo contrário, ela funcionava como um instrumento de dominação cultural. Os jesuítas ensinaram a língua portuguesa, os costumes europeus e a religião católica, apagando pouco a pouco as formas de vida e os saberes indígenas. Antes da chegada dos colonizadores, já havia uma educação. As sociedades originárias já educavam suas crianças, de modo mútuo, informal, vivida. Essa educação acontecia de forma integrada à vida comunitária. Não havia escolas formais. O aprendizado vinha da convivência com os mais velhos, da observação, da participação e nas atividades cotidianas as quais aconteciam ali e dos rituais. Saviani chama bastante atenção para isso, pois os povos originários já tinham uma educação integral e orgânica, diferente da imposição escolar jesuítica posta. Logo após a chegada dos jesuítas, a pedagogia introduzida no Brasil por eles substituiu essa lógica por um modelo disciplinador, religioso e europeu. Com o tempo, os jesuítas organizaram seu trabalho educativo por meio de um plano pedagógico sistemático. Esse plano se consolidou no final do século XVI com o Ratio Studiorum, uma espécie de manual pedagógico da Companhia de Jesus. O modelo jesuítico tinha como base a repetição, a memorização, o respeito à autoridade e a formação religiosa rígida. O objetivo era formar bons cristãos e, futuramente, lideranças alinhadas à Igreja e à coroa portuguesa. Essa pedagogia era centralizada, hierárquica, deixava pouco espaço para o pensamento autônomo. No século XVIII, com as reformas do Marquês de Pombal, os jesuítas foram expulsos do Brasil e de todos os domínios portugueses. Essa expulsão marca o fim da hegemonia da pedagogia religiosa e o início de uma nova fase, mais ligada ao Estado. A educação passa a ser laica, mas ainda voltada à formação de súditos obedientes. Como aponta Saviani, embora o controle tenha mudado de mãos da Igreja para o Estado, a educação permaneceu subordinada aos interesses dominantes. Diante a todas as crueldades que aconteceram durante esse período, o que aprendemos ao analisar as raízes da educação no Brasil é que ela nasceu como ferramenta de dominação. Desde o início, educar significava também colonizar corpos, mentes, culturas. Entender e reconhecer esse passado conturbador nos ajuda a repensar o presente e a construir uma educação mais crítica, democrática e libertadora.